Oi, eu sou a Fê, professora de redação do Ponto A, e hoje eu vou te ensinar como você pode escolher os argumentos que vão te deixar mais perto da nota 1000 na redação do Enem. Todo início de ano, os alunos ficam perguntando: professora, meu texto está muito expositivo? Às vezes eles comentam: professora, eu não sei argumentar, ou então eles podem mesmo falar: nossa, professora, eu não sei nada sobre o tema. E se você também já fez essas perguntas ou se faz essas perguntas constantemente, com certeza essa aula é para você. Então, como que a gente vai saber, né, como argumentar, como escolher o melhor argumento, saber se o seu parágrafo está de fato um parágrafo argumentativo ou se ele está muito expositivo. E aí a primeira pergunta que eu vou te fazer é: como você prepara o seu texto? Você prepara o seu texto? Essa, né, eu acho que é a pergunta certa. Então, como que você vai escrever o seu texto? E normalmente eu ouço dois tipos de resposta. Um é a resposta do método da psicografia. O aluno recebe de algum ente divino aquela informação sobre o tema, abaixa a cabeça e começa a escrever. Inclusive tem aluno que nem rascunho faz direto na folha que vai entregar. E o outro tipo de resposta que eu ouço é o método do professor, da Casa de Papel. Planeja tudo nos mínimos detalhes, cada pequena informação que precisa ser colocada no texto, que pode dar certo, que pode dar errado naquele plano, naquela redação, né? Então, é o método do professor. E aí eu venho com uma informação. O texto dissertativo argumentativo não pode ser psicografado. Não pode simplesmente baixar um santo em você e você escrever aquela informação, a menos que esse santo seja muito bom em redação. A intenção, né, é que vocês planejem o texto e planejem minuciosamente o texto para que vocês garantam que a sua argumentação vai ser boa e que você consiga chegar de fato mais próximo da nota 1000. Só que vocês não têm tanto tempo para planejar essa redação no dia do Enem. Vocês podem, às vezes, até em casa, gastar 2 horas, 3 horas, 3 dias, uma semana para escrever uma redação, mas no dia do Enem não tem como, né? O que a gente fala para os alunos é separarem em torno de 1 hora a 1h30 para poder produzir essa redação. Então, vocês não têm muito tempo, né? Muita margem para poder ficar planejando um plano muito bem planejado, né? Aquela redação mirabolante do professor da Casa de Papel, e mandar 1000 lá na redação. Então, o que vocês têm? Vocês têm que trabalhar com o tempo que vocês têm. E aí, a gente vai ter que planejar essa redação no tempo, né, que vocês têm ali. E a ideia é que o planejamento não dure muito, não dure tanto, né, quanto o período de escrita. E, mais ainda, a ideia é que esse planejamento não passe de 10 minutos. E como que vocês vão planejar um texto em 10 minutos? Como que vocês vão planejar toda a argumentação de vocês? E, gente, só comecem a escrever depois que vocês tiverem tudo planejado. Isso é essencial, é imprescindível na redação de vocês. Não adianta vocês escreverem sem ter todas as ideias esquematizadas, porque quando vocês têm as ideias esquematizadas, fica muito mais fácil de escrever. O texto flui. E eu puxo a orelha quando o aluno vem e me fala: ai, Fê, eu fiz a introdução, mas eu não passo a introdução. Se você fez a introdução, você é capaz de fazer o texto todo, porque na sua introdução você tem que marcar o que você vai colocar em cada parágrafo da argumentação. Se você já chegou na sua introdução, significa que você já planejou o seu texto e já sabe o que você vai colocar nos próximos parágrafos. Então, não pode ter esse tipo de trava, tá bom? Então, primeira coisa, a gente precisa saber o que é um texto dissertativo argumentativo, né? Então, o texto dissertativo argumentativo é o tipo textual mais usado nos vestibulares. É um formato de texto que ele é objetivo e é o formato cobrado pelo Enem, tá? Então, a linguagem tem que ser objetiva. Vocês têm que se posicionar, então tem que ter um posicionamento do autor daquele texto, tem que ter uma defesa de ponto de vista, e essa defesa ela é feita por meio de argumentos, por meio dessa defesa do ponto de vista de vocês, ok? Então, isso é muito importante. Não vale, nesse texto,
ter rimas, não vale ter figuras de linguagem. O ideal é que vocês evitem ao máximo metáforas, palavras com duplo sentido, ambiguidades, enfim. Esse texto ele precisa ser objetivo e mostrar essa defesa de ponto de vista, ok? Diferente de um texto, de uma poesia, por exemplo, em que você pode colocar a sua opinião, pode trabalhar com uma escolha vocabular muito mais ampla do que você pode trabalhar no texto dissertativo argumentativo. Não que sua escolha vocabular esteja limitada, mas você tem que tomar muito cuidado com diferença entre o que é oral, que são termos da oralidade, e o que são termos que você vai usar no seu texto dissertativo argumentativo. Beleza? Então, isso era a primeira coisa que vocês tinham que entender. O que é? Então, construir, tá? Os argumentos. Então, o que é o texto dissertativo argumentativo? Construir, né, um ponto de vista, a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos. E aí, eu tinha falado que a gente não pode psicografar esse texto, né? A gente não pode simplesmente, sem planejamento nenhum, começar a escrever tudo que vem na sua cabeça. Mas a gente vai usar essa estratégia da psicografia, que tem um outro nome dentro desse meio da redação, que é a técnica de brainstorming, que chama tempestade de ideias. O que é a tempestade de ideias? A tempestade de ideias é aquela hora que você coloca tudo que vem na sua cabeça com relação àquele tema em um papel, para você depois organizar essas ideias e dividi-las entre os argumentos que vocês vão usar. Então, a primeira coisa que vocês vão fazer vai ser esse brainstorming, ou a tempestade de ideias. Vamos pegar o tema do Enem do ano passado, a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Primeira coisa que vocês vão pensar é: qual é o problema? Gente, sempre tem que ter um problema. Se eu tô falando da democratização do acesso ao cinema no Brasil, eu tenho que pensar, existe um problema nisso? Todo mundo tem acesso ao cinema? E aí eu vou me perguntar, quem não tem acesso ao cinema? Não tem acesso ao cinema alguns deficientes, por exemplo, deficientes visuais, deficientes auditivos, cadeirantes em alguns cinemas pode não ter acessibilidade, pessoas de baixa renda, algumas pessoas que moram em regiões do país que não possuem cinema. E aí eu vou me perguntar, por que essas pessoas não têm acesso ao cinema? E aí a gente vai ver que existe vários outros fatores, por exemplo, a questão do cinema ser visto como um elemento hoje fruto do capitalismo, uma indústria cultural, né, que produz cultura em troca de dinheiro, em troca de lucro. E se eu não ganho dinheiro, significa que aquela não faz sentido, né, eu ter um cinema, por exemplo, em uma cidade onde a maioria da população ela é de baixa renda. Então é muito importante que a gente tenha esse tipo de consciência, de perguntar por que, né, aquilo acontece. Então, por que algumas pessoas não têm porque o cinema não tem acesso ao cinema? Então, porque a gente não tem acessibilidade, porque o valor da entrada do cinema é caro, porque por causa, por exemplo, do capitalismo, né, da questão da indústria cultural. Então, esses são os principais elementos, né? Então, a gente vai pegar aquele tema, achar o problema. Então, eu achei o problema ali. A partir desse problema, né, eu vou perguntar por que isso acontece, e aí eu vou ter, né, a causa principal daquilo, e a partir de então, a gente já vai ter vários problemas, e a gente vai escolher qual desses problemas a gente vai trabalhar na redação. Tá, tudo bem. Até aí, eu acho que a maioria das pessoas faz, eu espero, né, dentro de um processo de organização textual. E vocês viram, a gente não demorou 2 minutos para já chegar em um monte de ideias aqui de problemas, né, e de problemas mais profundos, né, desses problemas com relação à acessibilidade do cinema e a democratização desse acesso. E aí a gente pensa, como que eu vou escolher qual desses problemas eu vou trabalhar na minha redação? Qual argumento vai ser de fato um argumento de valor, um argumento forte, um argumento diferente para eu poder usar na minha redação? E para te ajudar a escolher, você vai fazer um outro exercício,
que é olhar todos esses problemas que você listou, e o ideal é que quando você for tendo essas ideias, for fazendo, né, essa tempestade de ideias, você vai anotando no cantinho da sua redação, né, da sua prova. Então, você pega a sua prova, vai anotando num cantinho todas essas ideias, e aí você vai olhar todas essas ideias e vai pensar, ok, tenho aqui, né, os meus problemas. O que eu conheço de repertório que eu consigo associar a esses problemas? Então, qual o repertório sociocultural que eu conheço? E aí vocês podem pegar tudo que vocês conhecem extra português. Vocês podem pensar em música, filme, corrente literária, filósofos, séries, livros, enfim, uma infinitude gigantesca de áreas de conhecimento que vocês podem, biologia, inclusive, geografia, história, gente, vocês são livres para buscar dentro de qualquer área do conhecimento algo, né, que vocês possam usar ali e corroborar aquela argumentação, ou seja, e fazer com que aquela argumentação ela seja de fato mais forte. E aí você vai pegar, então, e vai pensar, ok, eu conheço um filme, eu conheço uma série, um livro, vai ver quais aqueles problemas você consegue, de fato, relacionar com aquele repertório, e aí você vai fazer o seguinte, você vai fazer uma setinha, uma ligação, né, e vai ligar o repertório, ou mais de um repertório, até porque o primeiro passo que a gente trabalha com os nossos alunos é a escolha de um repertório por parágrafo, mas quando eles já vão evoluindo e já conseguem fazer esse repertório obrigatório, digamos assim, né, que nós obrigamos os nossos alunos a fazer, eles passam a ser exigidos de ter pelo menos 2 repertórios dentro do parágrafo. Então, eles podem ter até 2, 3 repertórios dentro de um parágrafo argumentativo. Então, a ideia é que vocês peguem, selecionem os repertórios que vocês conseguem conectar aquele problema e vocês vão, a partir daí, ver qual argumento vai ser mais forte. Porque, às vezes, vocês têm um argumento que vocês adorariam falar, vocês falam, nossa, mas esse argumento é muito bom. Só que você não tem nada que fortaleça a sua argumentação, você não tem nenhum repertório que de fato seja eficiente para poder fazer aquela argumentação ser válida. Então, o ideal é que você escolha o argumento que você tem mais repertórios, que você consegue enriquecer de uma forma muito mais eficiente aquela sua argumentação. Então, vamos recapitular os pontos. Primeira coisa que vocês vão fazer, lembrar que existe um problema dentro daquela temática proposta na prova. Então, primeira coisa, pega o tema, né, proposta, e pensa, qual problema eu tenho dentro daquilo? E depois você vai se perguntar, por que existe aquele problema, né? Quem são os afetados? Como eles são afetados? E aí é o momento do brainstorming. Então, primeiro, achar o problema. Segundo, o brainstorming, tá? Tempestade de ideias. E aí vocês vão anotar todas as ideias, todos os problemas, né, que surgem a partir daquela temática. E a partir de então, vocês vão pegar e pensar quais desses problemas eu consigo ter repertórios que sejam válidos e que sejam fortes para poder corroborar esse argumento. E é a partir daí que você vai selecionar o seu argumento. E o que a gente vai fazer agora? A gente vai dar um pulo no computador e eu vou analisar com vocês um parágrafo de um participante, de um candidato do ano passado que tirou 1000 na redação do Enem. E a gente vai ver como foi construída essa argumentação dele, tá bom? Mas antes da gente dar o pulo pro computador, eu resolvi dar mais um recado. Esse recado é, vocês não vão escolher 3, 4, 5 problemas que vocês tenham lá vários argumentos, tá? O mais importante é que vocês coloquem um argumento por parágrafo. Então, vocês têm, lembra no texto dissertativo de vocês, uma introdução, um desenvolvimento e a conclusão. E aí, o ideal é que cada parágrafo do desenvolvimento trabalhe com um argumento diferente. Então, na introdução de vocês vão apresentar o tema, apresentar o ponto de vista de vocês, o argumento 1 e o argumento 2, e
No desenvolvimento 1, vocês vão trabalhar o argumento 1 e no desenvolvimento 2, vocês vão trabalhar o desenvolvimento 2. Existem textos com 3 parágrafos de desenvolvimento e que já foram pontuados com nota máxima, nota 1000. Entretanto, não é o tipo mais aconselhável, uma vez que você só tem 30 linhas para poder escrever a redação. E 30 linhas para fazer 3 parágrafos dissertativos, a gente normalmente vê um parágrafo um pouco capenga. Então, a gente pede para os alunos não tentarem fazer 3 parágrafos de desenvolvimento. A gente pede para fazer sempre 2 e trabalhar, desenvolver bem essas ideias dentro desses 2 parágrafos. É errado fazer 3 parágrafos de desenvolvimento? Não, mas a gente não recomenda para os nossos alunos. Se é assim que você faz, se é assim que deu certo para você, pode continuar fazendo. Só os nossos alunos a gente sempre recomenda que façam 2 parágrafos de desenvolvimento. Então, dentro de todos aqueles problemas... A Kika está participando. Kika, vamos parar, Preta, vem aqui. Enfim, então, dentro de todos aqueles problemas que vocês selecionaram e de todas aquelas questões que vocês colocaram ali, vocês vão fazer a escolha de 2 argumentos, de 2 problemas que vocês consigam desenvolver em um parágrafo e fortalecê-lo com todo o repertório que vocês escolheram, ok? Agora, bora pro texto para a gente poder dar uma analisada nesse parágrafo nota 1000. Eu escolhi o parágrafo de um candidato que tirou nota 1000 ano passado, para a gente poder trabalhar essa questão da argumentação. Vou ler aqui com vocês. Além disso, o crescimento urbano desordenado gerou a concentração de cinemas em determinadas áreas da cidade, o que excluiu, principalmente, os locais pouco evidenciados pelo mercado imobiliário. Nessa linha de raciocínio, o geógrafo Milton Santos atribuiu ao inchaço urbano desenfreado o surgimento de processos como a gentrificação, a qual expulsa a parcela de indivíduos de baixa renda da sua moradia. Devido a isso, a distribuição de salas de cinema ocorreu de maneira desigual, privilegiando áreas nobres. Por conseguinte, as favelas, localidades sem aparatos sociais, possuem pouco ou nenhum acesso à arte cinematográfica, o que evidencia um exército de cidadãos de papel. Então, a gente nota que esse candidato, ele escolheu falar sobre a questão do cinema que está concentrado apenas em algumas áreas da cidade, não em todas as áreas. E quais são as áreas que esse cinema está localizado? Nas áreas nobres. E ele vai falar sobre a questão do processo de gentrificação. Ele escolhe o repertório do Milton Santos para poder trabalhar essa questão da organização, né, dos centros urbanos. Então, vocês vão me falar, nossa, professora, mas eu nunca ouvi falar desse geógrafo. A gente sempre trabalha com os nossos alunos diversos temas ao longo do ano. Não que a gente tente adivinhar o tema, porque se a gente for viver de adivinhação de tema, né, haja bola de cristal, polvo, né, enfim, várias coisas que tentam aí adivinhar o tema. A gente não trabalha nessa perspectiva de tentar adivinhar o tema da redação, mas a gente trabalha na perspectiva de construir repertório com os nossos alunos e de construir uma argumentação sólida e independente do tema. Então, quando esse candidato coloca Milton Santos, não significa que ele trabalhou essa questão desse tema do cinema. Ele pode ter trabalhado essa questão do geógrafo Milton Santos em várias outras temáticas. Ele pode ter trabalhado, por exemplo, em mobilidade urbana, pode ter trabalhado em direito à cidade, então ele pode ter trabalhado em várias outras temáticas e lembrou, né, quando ele foi montar, articular, fazer mesmo a preparação do texto dele, fazer todo esse esqueleto, né, essa preparação que a gente está falando nessa aula de hoje, ele escolheu como uma estratégia, né, para o repertório dele. Então, quando ele fala aí, né, desse inchaço urbano desenfreado, né, e vai usar esse geógrafo, ele provavelmente já treinou em outros temas, né, essa argumentação, e para ele foi muito mais fácil construir. Enfim, ele conseguiu conectar, né, então ele apresentou, né, primeiramente a ideia dele, o argumento,
Logo depois, ele apresenta esse repertório para poder corroborar, né, para poder fortalecer essa defesa desse ponto de vista. E aí, a partir disso, ele vai desenvolver aí a ideia, né, e vai defender a ideia dele, né, quando ele coloca, então, que as salas de cinema, né, elas estão só em locais privilegiados nas áreas nobres. E vai mostrar qual que é a consequência disso para a população, né, ou seja, a população das favelas, a população, né, que não tem aparato social, né, eles não vão possuir acesso a essa arte cinematográfica. E ele vai falar que isso vai evidenciar um exército de cidadãos de papel. E quando ele coloca essa ideia de cidadão de papel, ele está usando outro repertório. Então, ele tinha 2 repertórios que ele conseguia trabalhar dentro dessa temática. O outro repertório que ele conseguia trabalhar aí, né, é esse de cidadão de papel. Para quem não conhece, né, esse repertório é a partir de um livro do Gilberto Dimenstein, que chama Cidadão de Papel, que vai falar que quando nós não temos os nossos direitos para a gente na sociedade, né? Então, quando o governo, o Estado não fornece aquilo que é do nosso direito, a gente se torna cidadão de papel, ou seja, a gente é cidadão apenas na Constituição, a gente não é um cidadão de fato, na prática. Então, toda vez que o governo, né, ele deixa de exercer, o Estado deixa de exercer a função dele como provedor daqueles direitos, das nossas garantias sociais, a gente não tem esse direito de fato, a gente só tem esse direito no papel, a gente pode falar que nós, então, somos cidadãos de papel. E esse é um repertório que tem sido muito usado, porque é um repertório coringa. Você consegue articular com várias temáticas, mas consegue sempre enganchar ele também quando você cita a Constituição Federal. Então, a gente consegue notar aí, né, que esse candidato ele fez um ótimo uso de estratégias argumentativas. Então, ele usou 2 repertórios para poder mostrar, comprovar essa argumentação dele. E ele faz a interpretação, a defesa do ponto de vista. Ele não fica o parágrafo todo só explicando o que é o repertório ou expondo a ideia do geógrafo. Ele trabalha de fato, ele desenvolve toda essa ideia dele, né, ao longo da argumentação. Então é muito importante ter esse tipo de consciência. E como vocês precisam também notar, o parágrafo inteiro dele é sobre um aspecto, que é a questão dos cinemas em determinadas partes da cidade. Então, você não trabalha com nenhuma outra ideia, você pode trazer as causas e as consequências daquilo para a sociedade, mas você não trabalha uma outra argumentação, não desenvolve uma outra argumentação. Ele escolheu um argumento, ele ficou neste único argumento e trabalhou em cima dele com 2 repertórios, sempre ligando e defendendo o ponto de vista inicial que ele propôs falar no repertório a partir do tópico frasal, que é o momento em que ele marca a ideia que ele vai desenvolver dentro daquele parágrafo. Ok? Então é isso. E é isso, gente. Terminamos aqui a nossa aula de hoje. Eu vou deixar uma tarefa para vocês. Vocês vão pegar o próximo tema de redação de vocês e vão estruturar a argumentação antes de começar o texto. Vocês vão escolher os argumentos, vocês vão selecionar quais repertórios vocês conseguem ligar aquele argumento e só aí vocês vão escrever o texto de vocês. Combinado? Deixem nos comentários aqui se o resultado foi positivo, se vocês conseguiram fazer esse tipo de organização, tá bom? Um beijo e até a próxima aula.